galera, sejam bem-vindos a mais um APcast. E nós estamos aqui, como sempre, falando de Ative Sua Melhor Versão. Ó, Ative Sua Melhor Versão não é só ir malhar na academia, não é só ler um bom livro ou ficar orando. É tudo, espírito, alma, corpo, finanças, em todas as áreas da sua vida, você alcançar a plenitude. Afinal de contas, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Hoje a gente vai falar da importância das artes na nossa vida espiritual, emocional, física. Eu estou aqui com nada mais, nada menos do que com Mari Rocha, cantora, adoradora, produtora vocal, treinadora dos melhores cantores dessa nação e das nações da terra. Mari Rocha, por favor, dê seu bem-vindo para a galera, o oi. Com a apresentação dessa, nossa, estou me sentindo agora. Você vê? Mas tá se sentindo com essa placa, daqui a pouco você vai explicar. Gente, as coisas aqui são muito legais e elas acontecem. Então, Mari, explica um pouquinho quem é você pra galera. Você é baiana? Sou baiana, Oxe, nascida na Bahia, nascida em Salvador, mas criada em Cruz das Almas, cresci em Cruz das Almas. Cruz das Almas é tipo Acre, assim, existe, né? Você tem que procurar no Google. Exato. Perdão a galera de Cruz das Almas, gente. Pois é, existe, gente, Cruz das Almas existe. É uma cidade bem pequena no interior da Bahia, bem próximo ali à Feira de Santana, né? E eu fui criada lá, cresci lá. Qual era o seu sonho quando você era criança? Sempre foi ser cantora, ser ministra. Eu fazia do controle remoto microfone. Uau! Eu era Sandy às vezes. Aí você encontrou o seu Júnior. Aí eu encontrei meu Júnior. O Júnior tá ali. Aí é batera também, ó que legal. É isso aí. Mas deixa eu perguntar um negócio. Você cantava na igreja aqueles playback, aqueles negócios? Cantava de playback. Comecei a cantar com 3 anos, né? Alguém é músico? Seu pai, sua mãe? Meu pai é músico. Então, quando ele estava ensaiando para cantar domingo na igreja, eu fui lá e fiquei cantando junto com ele, né? Aí, naquele domingo, ao invés dele cantar, quem cantou fui eu. Ou seja, isso te ajudou. Me ajudou. Quando você era criança, qual era a sua referência, além da Sandy? Foi... Acho que a Sandy não era tão referência assim. Porque éramos crianças, né? Então, tipo, teve aquela canção, a música que a criançada curtia. Mas meu pai, ele era uma referência pra mim, de adorador, né? Eu via ele ministrando e cantando na igreja e aquilo ali me influenciou, com certeza, quando eu era criança. E depois eu fui crescendo, fui ouvindo Aline Barros, Adhemar de Campos, Ludmilla Ferber, David Keelan, né? Que legal. Tá. Aí, com quantos anos você vem para São Paulo? Venho para São Paulo. Eu sou péssima de datas, viu, AP? Sério. Mas eu vim para São Paulo, vai fazer 16 anos. Uau. Então você veio com 4 anos, tá com 20, né? Que a gente não der da idade de mulher aqui, senão minha mãe, ó. Eu tô com cara de 20 porque eu fiz a Botox lá com a doutora Sara, né? Que legal. Você veio há 16 anos, então? 16 anos que eu tô aqui. E logo quando eu cheguei, entrei no Raiz, né? Porque daí Deus foi abrindo as portas e tal, entrei no Raiz. Porque, peraí. Tem uma galera mais nova que talvez esteja assistindo a gente, vai falar, Raiz é o quê? Ela não é Nutella, ela é Raiz. Explica pra galera o que é isso. Raiz Coral, gente, era um Raiz, né? Era um coral, aliás, Raiz. Esses dias eu recebi uma mensagem, nossa, o nome do coral faz jus ao nome dele, era um coral raiz, eles falaram isso pra mim. Mas é mesmo. E eu entrei, na verdade era um coral que eu era muito apaixonada pela música deles, né, Sérgio Saiz e tal, e eu ouvia na Bahia, cantava no coral da igreja, e quando eu vim pra São Paulo, que Deus me abriu a oportunidade de entrar no Raiz, foi algo surreal, assim. E como é que foi isso? Você fez um teste... Tropicou na porta, falando, ela canta, o Serginho era profeta, como é que foi essa parada? Nossa, quem me abriu essa porta foi o Cleverson Batera, eu sou muito, assim, grata a ele por isso. Ele me assistiu no programa Ídolos, que eu tinha participado. Aí eu vim pra São Paulo, fui num culto e ele tava lá, e aí no final do culto ele, nossa, eu te assisti no Ídolos e tal. Eu e minha esposa, né, a Jéssica, e aí ele falou, e aí, tá fazendo o quê? Eu falei, nada, eu vim pra São Paulo tentar, né? E ele falou, cara, vou te indicar num coral que eu faço freelancer de vez em quando. Aí eu falei, que legal. Aí a hora que ele falou o coral que era, eu falei, Raiz Coral, tem certeza? Sim, Raiz Coral. E aí ele ligou pro Sérgio Saiz na hora. O Saiz falou, nossa, não tô precisando de ninguém não. Mas manda ela vir fazer o teste. As coisas de Deus são perfeitas, né? Aí vai eu lá pro Capão Redondo, peguei 1 milhão de trem,
45 ônibus. Cheguei lá, era longe. A E aí fui... soteropolitana andando em São Paulo. Imagina. E aí fiz o teste e passei no teste. Aí ele falou, não, você tá dentro. Pode começar a ir nos eventos pra aprender as versões, porque o Raiz tinha muito disso. A versão que era do CD era um pouco diferente do que era ao vivo. Uhum. E aí ele me deu vários CDs do Raiz pra eu aprender as músicas, já sabia a maioria. E fui indo nos eventos pra aprender os novos arranjos e tal. E quanto E aí tempo foi de Raiz Coral? 9 anos de Raiz Coral. 9 anos. E ali você encontrou o grande amor da sua vida. Né, gente? Passarinho azul, passou. Quem era esse mocinho mesmo? Ele era um mocinho que todo mundo falava e eu nunca via. Porque ele chegava de carro e ia embora de carro. Então a gente Marrento. Sempre mala, entendeu? Mala. Galera que acompanha meus stories aí sabe. Enquanto ele é mala, continua, gente. Então o pessoal falava Rodrigo Primo, Rodrigo Primo. Eu nunca vi esse Rodrigo Primo. Por que primo? Primo porque é primo do Braguinha, baixista. É. Tá. Então, Rodrigo Primo, até que um dia, numa viagem do Rio de Janeiro, eu conheci o Rodrigo Primo. E o que o Rodrigo fazia? E ele era técnico de som do Raiz Coral. Pro leigo, gente, é aquele cara que mexe no som. Já viu? O irmão não sabe o que fazer. Irmão, você mexe no som? Ele mexe no som. O Rodrigo é técnico de som mesmo, cara. Pera, aí você conheceu o cara que ficava ali por trás dos bastidores, chegava depois, saía antes. Pois é, e era isso. E aí, a gente se conheceu, ele se apaixonou pelo meu sorriso, porque foi isso que ele falou. Então, a pergunta é, quem cantou quem? Você era cantora. Sim. Você cantou ele ou ele que te cantou? Não, ele me cantou, ficou um tempinho cantando, inclusive, viu? Ele foi persistente. Levava chocolate, essas coisinhas, né? Pra conquistar. Varão, você que está aí, encalhado atrás da mesa de som, achando que só o cantor tem vez na igreja, achando que só o pregador, você pode, investe nas irmãs. Leva um chocolatinho que ela gosta, leva... Agora, por exemplo, com a minha esposa isso nunca ia rolar, ela não gosta de chocolate nem de flor, cara. Então aqui foi no Somebody Love mesmo, tá? Mas o Rodrigão foi lá, conquistou você e estão casados há? A gente vai fazer 10 anos de casado esse ano, Eita, em setembro. glória. 15 anos juntos. Puxa, ou seja, foi 5 anos de namoro? 5 anos de namoro. E quanto tempo você deu um gelo nele? Mais ou menos uns 2, quase 3 meses dando gelo. Rapaz, imagina, o menino orou, mas jejuou, santificou, Senhor. Foi bom, dá né? Ela. Deu aquela valorizada, né? Dá ela. Mas, ó, outra dica, agora aqui, ó. Dica de velho, tá? O pai dizendo pras menininhas, se valorize, irmão. Quando você tá facinha, fica ruim demais. Os mano, ó, vaza. Dá uma valorizada no produto, dá uma valorizada em você. Lembra, Jesus pagou um alto preço. E se o fazendeiro quer comprar essa fazenda, tem que pagar caro. Fica a dica. Faz sentido? Nossa, dica demais. de pai. Demais. Né? Dica de pai. Porque essas coisas o seu pai devia estar falando pra você. Então, eu tô aqui no APcast te dando de graça essa dica. Mas, Mari, vamos lá. Dentro de tudo isso, você foi marcada por uma música no Raiz Coral, que até hoje eu já vi várias vezes as pessoas pedindo. Sim. Jesus, meu guia. Pela madrugada. Gente, e é legal você ser marcado por algo tão lindo, né? Como foi esse lance do dia que você descobriu que você ia fazer isso? Porque essa canção, ela é top. Demais. O cara tem que ser muito ruim para estragar essa música. Porque ela em si já fala de Jesus, a presença de Jesus vem. Principalmente quando tem qualidade, unção. Como é que foi quando você descobriu? Houve algum frenesi? Assim? Foi não estou falando de quem não está aqui, mas alguém ficou enciumado? Não precisa dizer o nome da pessoa. Cara, foi muito louco, assim, porque quando eu entrei no Raiz, eu falei, eu vou treinar tudo, vou treinar todos os solos, caso algum dia o Sais me chame, eu tô com os solos treinados. Em nenhum momento eu falei com ele assim, me chama porque eu tô treinada. Eu ensaiei tudo em casa. E um dos solos que eu ensaiei foi o do Jesus Meu Guia É. Um dia a gente foi ministrar no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu solei essa música. E antes de entrar ali no camarim, ele virou pra mim e falou, Mari, hoje você vai ministrar Jesus Meu Guia É, tá bom? Falei, ok. E aí foi a partir daquele dia que eu virei a solista do Jesus Meu Guia É. E eu já tinha treinado, já tinha me preparado. Onde foi isso? Você lembra desse dia?
Eu lembro, foi no Rio de Janeiro, numa Assembleia de Deus. Aqueles dias que o editor da vida grava e deixa assim, tchau, no teu coração. É isso. Foi isso. E eu fiquei super emocionada, assim, porque já era um grupo que eu gostava, era algo que eu nunca imaginava de estar, de participar. E uma música que eu amava, sabe? Tipo, uma das minhas músicas preferidas. Então, eu ser escolhida para fazer aquele momento de ministração foi um presente de Deus. Tá, então, pequenininha você sonhava em ser cantora. Os anos passam, você faz ídolos. Aí, por causa daquilo, um cara te viu. Quando você chega em São Paulo, o que você está fazendo? Bom, as portas se abrem para você. Quanto tempo desde que você passou no teste até você cantar Jesus Meu Guia? Desde o Ídolos, mais ou menos 1 ano e meio. Tá. Por que eu tô falando isso para você que tá aqui no APCast? Ative sua melhor versão, quer dizer, a Mari um dia, quando era criança, ela viu uma foto que tem no céu dela. Ela abraçada com Jesus e ela com o microfone. Porque ela nasceu para fazer isso. Ative sua melhor versão é você descobrir o que você nasceu para ser em Deus. E aí, não é porque Deus disse, o profeta falou assim, diz o Senhor, e você quer. Tem um baita de um preço para ser pago. De graça é salvação. Agora, ativar sua melhor versão é todo dia. Então, quantos anos, Mari, não passaram de você estudando, chorando, indo para o culto a pé, indo para o culto esperando, se inscrevendo no Ídolos. E aí eu queria fazer esse gancho agora, antes de pedir para você cantar Jesus Meu Guia, porque ninguém pede, né? Como foi para você esse lance de participar de um programa secular? Ser crente, não precisa falar o nome da igreja, mas alguém lá da sua igreja ficou meio assim, principalizado, porque você foi num programa secular, ou a igreja torceu por você e orou? Como é que foi isso aí? Não, por incrível que pareça, né? Assim, talvez teriam algumas igrejas que não curtiriam, mas o meu pastor na época, ele ficou super feliz, orou por mim, me enviou e tudo. O Ídolos aí chegou como uma brincadeira na minha vida, né? Eu tava na igreja e o pessoal do louvor falou, tá sabendo que o Ídolos tá aqui? Aí eu falei, Ídolos, o que é isso? Programa de TV, porque tinha tido um só, e eu não tinha assistido. Vamos lá fazer o teste? Eu falei, vamos. Fui. E aí, Você lembra o que você cantou? lembro, cantei Falling, da Alicia Keys, e cantei Sedução da... Não é o nome dela mesmo, esqueci. Enfim, esqueci o nome dela agora. Tranquilo. Elis Regina. Eu não vou pedir pra você cantar Elis, fica tranquilo. E aí eu fui passando de fase, assim, porque até você chegar na fase dos jurados, tem fase com direção do programa, produção do programa. E eu fui passando, assim, aí todo mundo foi ficando, eu fui indo. Quando eu vi, tava lá, sabe? E foi muito legal, porque foi uma experiência, assim, pra mim, que me fez abrir os olhos para muitas coisas, inclusive ministeriais. Por incrível que pareça, um programa secular me fez. Porque eu via as pessoas se entregando tanto para fazer uma apresentação maravilhosa para os jurados, e muitas vezes eu não via isso na igreja, que eu falei, cara, o que a gente está fazendo? A galera não atrasava. Não podia atrasar, se atrasasse, ia embora. Então a galera não atrasava, chegava cedo, às vezes virava madrugada ensaiando, criando arranjo ali para cantar bem no outro dia da apresentação. E quando eu olhei aqui, eu falei, por que a gente não faz isso para Deus, né? Esse é aquele lance que o apóstolo Paulo fala de correr por uma coroa corruptível, né? Porque quando Paulo está falando isso, ele está falando daquele lance de os caras gregos, eles corriam nas Olimpíadas, nos Jogos, e a coroa era um negócio de louro que apodrecia. Uhum. Ou seja, por mais que você ganhe ouro ou dinheiro, isso é passageiro, isso apodrece. E nós fazemos as coisas por um galardão eterno que nós já recebemos de antemão do Senhor. Exato. E é muito louco isso aí. Eu tive uma experiênciazinha, né, de tocar secularmente e é isso mesmo, a galera ensaiava, inclusive foi em Caçapava que eu passei uma parte da minha vida ensaiando para ver se criava vergonha na cara e aprendi a tocar. Aí virei arquiteto, depois pastor. O que acontece? A dedicação dessa galera constrange a gente, né? Constrange. Por um negócio que passa, né? Você pode ver, fama passa, tudo isso passa. Uhum. Tá, mas além dessa lição, o que você dá de dica pra galera que tá assistindo? Porque vai chegar um momento que a nossa audiência vai se dividir.
E a gente vai ter uma galera que fala, pô, legal, e vai ter uma outra galera que tá naquela turma ainda que é pecado cantar no mundo. Qual que é a sua dica? Eu acho que cada um tem a sua experiência com Deus, sabe? Acho que cada um tem um caminho a seguir. E no secular, se você tá firme com Deus, você pode ser luz no lugar onde você está. Eu, particularmente, eu tive uma experiência muito forte, né? Que me fez abandonar isso e focar nas coisas de Deus. Mas foi uma experiência minha. Tem um monte de aluno que me pergunta assim, Mário, o que você acha? Queria fazer isso? Eu falo, procura ter a tua experiência com Deus, ver o que ele tem para você. E se de repente for um tempo de você estar lá, de você ser luz naquele lugar, ok. Mas vamos ter essa experiência com Deus para saber o que é para você. Porque às vezes o que foi para mim não é para você. Então, essa é uma pergunta difícil de falar, exatamente por isso, porque cada um tem a sua experiência, tem que ter a sua experiência, seguir o seu caminho, né? Hoje eu dou aula de canto é algo que não é só para pessoas que são evangélicas, eu tenho um aluno de todas as religiões, né? E é impressionante porque isso é um chamariz também para trazer as pessoas para a luz. Então eu recebo muitos testemunhos todos os dias de pessoas que são impactadas pelas minhas aulas, assim. E eu sei que isso é um ministério, porque um dia Deus falou para mim. Mas será que eu estou viajando quando eu falo assim, quando eu penso, fazendo um gancho disso, perdão de cortar. Não. Seja cantando, seja fazendo o que for, quando você está fazendo o que Deus te chamou para ser, porque nós temos um problema de entender. Nós somos seres humanos que temos um vício em fazer. Então, o nosso dia a dia é tentar provar pelo que a gente faz. Você, lógico, treinou para fazer bem feito o canto, mas você só alcançou o sucesso que você está alcançando por ser aquilo que você nasceu para ser. Faz sentido, primeiro? Eu estou viajando, filosofando muito. Total. Tomei água, o pessoal aqui do Urban Cowork jogou um pó aqui na água. Segundo, dentro desse parênteses que virou um livro, além de tudo isso que você falou, não é legal ter a opinião da família, dos pastores, como você teve? Porque às vezes a pessoa não está preparada para ir para aquele lugar. Sim. Para mim, os dois maiores exemplos na Bíblia de jovens que conseguiram ir fora da caixinha e fizeram um arregaço. E a minha grande oração é essa hoje, que se levante essa geração de José e de Daniel. Porque José sai do berço da casa onde ele era o filhinho do papai e vai pro Egito, lugar da idolatria, do capeta, do diabo 4, e o cara arregaça. Onde ele vai? Escravo na casa do Potifar, apesar da patifa, o cara se dá bem. O cara vai para a prisão, se dá bem. E depois ele se torna o maior fazedor de riqueza da história. E estou dando spoiler toda semana disso, daqui a pouco vem esse treinamento. Ser Salomão é fácil, mané. Inclusive, você nunca vai ser Salomão. Você não é filho de rei e seu pai não é bilionário. Salomão nasceu numa casa de bilionário, numa época que não tinha guerra, nós estamos numa época de guerra do caramba, então eu quero te ensinar a ser José, e não Salomão. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Cola na minha que você brilha. Vamos lá, com toda humildade, porque eu ouvi um esculacho de um amigo em comum nosso agora, que virou para mim e falou, cara, para de querer ser outra pessoa. E é aí que é o negócio que eu queria fazer o gancho e voltar para você. Você teve apoio da família, que era a pergunta que eu estava te fazendo, Sim. dos seus pastores. E quando você descobriu quem era a Mari Rocha mesmo? Você não era Mariah Carey, você não era fulana, Beltrano, cara, eu sou Mari Rocha, eu tenho que ter minha marca. Foi logo depois do programa. Ídolos. Do Ídolos, exatamente. E foi quando eu tive essa experiência de falar, não, o que eu amo fazer é cantar o amor de Deus. Isso. Então, aconselho a galera que está aí, independente, principalmente a galera das artes, mas independente do que for, aconselho essa galera. Aconselho as meninas, aconselho os caras a descobrir isso. É você. É você descobrir quem você é, o que você ama fazer, aquilo que te faz sorrir, sabe? O que me fazia sorrir era cantar o amor de Deus. Então, que você possa encontrar o que te faz sorrir e o que traz frutos, né, na tua vida. Acho que é isso.
Coisa linda, né? Podia ter aquela musiquinha de chorar agora no final. Oceans com violino. Fica legal. Mas por que eu tô brincando com isso? Porque nós temos uma tendência a romantizar as coisas. E nem tudo foi flores. Hoje é bacana você olhar, você vestir do jeito que você tá, cheirosa, lindona, com essa plaquinha. Porque daí agora eu quero ir pro outro lado. Que é o quê? Você nasceu entendendo numa casa cristã, teu pai tua referência, sabia que nasceu para ser cantora, o Ídolos foi aquele acaso de Deus na sua vida que você foi lá e foi o que te expôs para chegar onde você gostaria, ou o que te expôs mais ainda, porque o Ídolos é uma plataforma que te leva depois pro Raiz Coral, que te faz ser conhecida no Brasil, no meio cristão. Depois você teve uma conversão de black para worship, conhecendo meu amigo, nosso amigo em comum, David Quinlan, não é isso? Na verdade, eu trazia o worship pro black, né? O pessoal falava isso, né? Eu mudava completamente quando eu ia ministrar e tal, eu meio que fazia essa roupagem mais adoração, assim, no período que eu ministrava. É engraçado que algumas linhas americanas, você vê a galera do black ser profético. Sim. E você vê a galera do worship também com tendências de coral. Sim, o brasileiro né? Que é meio engessado, parece. Que acha que não pode juntar. Hoje, esse grupo que tá fazendo bastante sucesso agora, que é o Mavericks, você tem isso, né? Os caras sabem fazer um melisma, sabem fazer uma técnica muito legal, mas tem também essa questão do profético, de ministrar e tudo mais. Tá, daí o que aconteceu na sua vida que, de repente, você foi pentear cachorro, né? Você tem que contar essa parte pra galera, porque todo mundo acha que é lindo, né? Pois é. Eu conheço um pouquinho da história, mas daí do pentear cachorro, como é que você virou isso? Explica pra gente o que é essa plaquinha, que alguém deve estar olhando, o que é aquilo? É o Infinity Além? É o Buzz Lightyear? Então, fala pra gente essa transição da adoradora, cantora, que foi lá ser apaixonada por cachorro, a gente sabe, ser apaixonada por animais. Bastante. Mas o que foi isso? Até você descobrir realmente, cara, eu nasci pra essa parada, eu vou ajudar um monte de gente. Só finalizando assim, porque quando eu tive essa experiência de falar, não, é isso que eu sei fazer, é isso que eu sou, é cantar o amor de Deus, surgiram muitas oportunidades de eu voltar atrás. Inclusive, eu acredito que quando a gente toma uma posição de falar assim, não, eu sei quem eu sou, é isso, vai ter algumas coisas no meio do caminho para tentar fazer a gente ficar com dúvida. E isso aconteceu. Eu não tive dúvida, mas aconteceram duas situações, assim, nesse período que eu falei, não, é isso, eu quero isso. Que uma foi que um produtor muito conhecido me chamou pra gravar, um produtor incrível, assim, me chamou pra gravar e falou, não, sua voz é radiofônica, você precisa gravar. Eu falei, não, eu nasci pra cantar o amor de Deus. E o outro foi um programa de TV que não me deixou participar porque eu queria cantar músicas que falassem do amor de Deus. Então, nesse período, vão surgir coisas pra tentar te provar se é isso mesmo, se você sabe mesmo o que você quer, sabe? Ou seja, nem sempre vai ser a mulher do Potifar, mas vai ser uma patifaria de Satanás para tentar fazer você perder a sua essência. Exatamente. Que é ser luz, ser sal, independente da área que você esteja. Exato. E aí aconteceu isso. E aí, bom, depois que aconteceu isso, obviamente, a gente decidiu abrir o pet shop, né? E até mesmo para ter algo ali que conseguisse nos manter. E aí a gente abriu o pet shop. Eu tô rindo porque, gente, como foi? Essa pergunta foi ótima. Como foi que eu saí da música e fui lavar cachorro, né? Mas foi um momento que eu tive também muitas experiências com Deus. E um dia, uma dessas experiências, eu já contei para os meus alunos isso. Uma dessas experiências, um dia eu estava orando lá em cima tinha um mezanino, né, no pet shop, que eu dava aula, ainda continuei dando aula, então terminava ali o trabalho, eu dava aula, e orava ali em cima e tal. E nesse dia eu estava orando, e eu falei, eu acho que eu vou parar um pouco de dar aula, ficar só no pet shop. Tinha também as agendas ainda, né, e eu falei, vou parar um pouquinho de dar aula. E Deus falou pra mim, não é pra parar, porque esse também é o teu ministério. E aí ele falou pra mim que pessoas que
estavam desistindo do ministério iam me procurar, pessoas que estavam em depressão iam me procurar. E aí eu simplesmente obedeci. Eu estava cansada, ok, amo dar aula, mas ia parar um pouco. E eu obedeci. E hoje são as mensagens que eu mais recebo, assim. Mário, eu estava desistindo do meu ministério, vi o teu curso, hoje é outra coisa. Ontem uma aluna, aliás, 2 alunas no grupo falaram sobre isso. E falaram, eu estava desistindo, falaram para mim que eu não ia chegar em lugar nenhum. E são histórias muito parecidas com o que eu vivi também. E então, assim, eu vejo que o curso ele é um ministério que está dando frutos, e esses frutos estão dando outros frutos. Tá, então vamos lá. Não tem coincidência. José estava ali, profetizou para os caras esqueceram dele. Não está escrito na Bíblia, mas em algum momento José deve ter se cansado de ser o cara. Pô, é mais ou menos o que estava acontecendo com você. Sim. Tipo, cansei de dar aula, mas foi para aquilo que você nasceu. Então você queria pôr a capa da Mulher Maravilha, vou para Hollywood. Não é mais ou menos isso que eu apanhei na mentoria. Ela, tipo, para. A pergunta é: o que você pode falar para essa galera que está cansada de ser quem ela nasceu para ser? Porque esse momento do hiato, esse momento da pausa na nossa vida, porque parece que assim, se a vida fosse uma música, tem aquele momento que dá a pausa e você fica assim, hã? Dá vontade de jogar tudo para cima. Você teve essa vontade, não de jogar tudo, mas dizer, cara, eu vou fazer outra Vou coisa. descansar um pouco. Você foi fazer o que você gostava, porque animal vocês gostam, você, o Rodrigo, eu conheço. Porém, não era a pegada, não era a praia de vocês, né? Qual o conselho que você dá para essa galera? Que tá nesse momento que você tá, tipo, cara, eu vou largar a mão de ser quem eu nasci para ser, para eles não largarem. Vai? É com você de novo, Mário. De novo, aqui olhando para a câmera. A experiência que eu vivi foi, eu orei antes de tomar a decisão. E quando eu orei antes de tomar a decisão, eu deixei meu coração aberto para ouvir aquilo que o Espírito Santo estava falando para mim. E ele falou para eu não parar. E hoje eu vivo os frutos de não ter parado, de não ter desanimado, de não ter, de ter feito a vontade de Deus, né? Então, eu penso que todas as coisas que você for fazer, coloque Jesus no centro. Deixa o Espírito Santo te conduzir, porque ele vai dizer, ó, é esse caminho. Se ele falar para você dar uma pausa, ok. E se for para dar uma pausa, né? Mas se ele falar continua, vai. Mesmo que esteja desanimado, mesmo que esteja triste, mesmo que esteja pesado para você, você só chega e coloca a tua carga nas mãos dele, porque ele vai carregar por você. Né? Às vezes a gente coloca o peso sobre nós, e enquanto ele já levou, né? Então, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, deixa ele ser o centro e ele te guiar. E aí depois você vai viver os frutos disso. E os frutos são incríveis. Uau. Agora diz o negócio. O que é essa plaquinha? Pois é, esse é um dos frutos. Eu nunca imaginei que ia viver um fruto desse. Meu curso foi o curso mais vendido da Hotmart em 2020. E quando essa plaquinha chegou, eu lembrei da promessa, daquilo que Deus me falou aquele dia. Pra eu não parar. E, tipo, isso aqui é uma consequência boa, mas a melhor consequência, o melhor fruto é ver os frutos. As vidas estão sendo tocadas. Eu vejo nas suas lives os olhos cheios de lágrimas, as pessoas te agradecendo. E é muito louco, né? É incrível, é muito louco. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna que falou que tinha bipolaridade. E fazia 2 meses que ela não tinha crise. Depois que ela começou a fazer as aulas, sabe? Então, Deus traz a cura através de uma aula de canto, cara. É algo difícil de entender, mas é assim que Deus faz. Você nunca vai imaginar que uma aula de canto vai trazer cura pra pessoa. Mas Deus usa até mesmo uma profissão pra te curar, sabe? Uau. Então, eu sou muito grata a Deus, e cada vez que eu olho pra essa placa, eu lembro daquele dia que o Espírito Santo falou, não para. Porque vidas vão ser impactadas por você. Esse é o teu ministério. Então, hoje, cada fruto que eu tenho, cada aluno que me manda uma mensagem que fala, eu ia desistir, não desisti por causa do teu curso. Eu ia desistir e o teu curso foi refrigério.
eu sou grata a Deus por não ter parado. Então, se você tá aí pensando em desistir, Deus tá falando com você, né? Que é pra você seguir, que esse é o teu ministério, que frutos vão vir. Não para não, porque vai valer a pena. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Tô aqui assistindo o APcast, quero aprender a cantar com você, melhorar minha voz para cantar na igreja, seja onde Deus mandar eu cantar. Como é que eu faço para fazer esse curso? Pois é só entrar em contato pelo WhatsApp, pelo link que está na minha bio. Então, mas lá espera aí. O seu Instagram é? Mari Rocha Oficial. Mari com I, Rocha Oficial. Lá tem todas as informações, tem o meu número, tem o meu contato. Eu vou amar conhecer a tua história. Posso né? colocar no descritivo aqui do APcast? Pode. Tá, então, galera, eu vou colocar no descritivo do APcast como que você pode entrar em contato com a Mari, como você pode fazer o curso, tá? E não só isso, Mari, eu descobri, um passarinho me contou que você está voltando também como cantora e adoradora. Porque você nunca deixou de ser, Não. mas você deu uma ênfase nos últimos anos. Sim. À produção do seu curso, a mentoria, que você faz muito bacana. Eu já ouvi um monte de testemunho, só que você nunca deixou de ser cantora e adoradora. Minha pergunta é, como também as pessoas podem te convidar para ir cantar na igreja? Qual que é esse esquema aí de ter a Mari Rocha, adoradora, cantora? Cara, é algo muito que eu amo fazer também, né? Ministrar na igreja e deixar fluir, assim. Mesma coisa, entre em contato pelo... Eu acho que o Instagram, ele é uma rede ali que a gente consegue ter contato para muitas coisas, tanto para aula quanto para agenda. Então, entre em contato com a gente lá pelo inbox, que a gente manda o telefone para vocês. Telefone. Eu sou velha, né? Falar telefone. Ó, vai estar na descrição aqui do vídeo. Você vai ter lá a descrição. Como entrar em contato para o curso, como entrar em contato para a agenda. Mário, o que a gente vai fazer? Eu vou estar finalizando, só que eu não posso deixar você sem cantar Jesus, meu guia. Depois de chorar, parabéns. O clichê todo, né? Mas, galera, eu quero agradecer você que está aqui no APcast com a gente. Continua aí, a cada semana tem uma novidade, falando de alguma área da vida. E nós vamos terminar adorando a Deus. Sabe por quê? Ele é o único que pode te levar ao infinito e além. Ele é o único que pode ir além das suas expectativas e fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar. Só que a gente tem que deixar o poder dele operar em nós. Então, quando a gente estiver terminando agora com Jesus, meu guia, convida o Espírito Santo. Convida Jesus para pegar você na mão e falar, Jesus, me leva. Pode ser difícil, como foi com José, pode ser difícil, como foi com a Mari, com qualquer pessoa, mas eu estou afim de ativar a minha melhor versão. Eu sou Maurício Marques, te agradeço aí, espero você na próxima semana, tamo junto ao infinito e além, terminando com Mari Rocha. Obrigado, querida. Obrigado, Rodrigão, que está ali nos bastidores, só fazendo stories e tudo mais. Obrigado, Fabrício, você é o cara, mano. E obrigado, minha social media, Vitória Neves. E o Apóstolo Santo está esperando, todo lindo, me vendo, meu irmão mais velho, gente. Depois eu apresento vocês. Bora, Mari? Bora. Jesus, meu guia, amigo e protetor, ele é o meu e o teu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus, Ele é quem me dá seu poder, seu amor. Ele nunca te abandona, ele é o teu guia. Aleluia. Oh, que legal.